abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas. No capítulo de número 1. Lucas, capítulo número 1. Glória a Deus. Irmãos, tenham paciência com a minha voz. Amém. Todos acharam, que não achou, diga misericórdia. Aleluia. Vou tentar ser breve. Aleluia. A palavra de Deus diz assim, em Lucas capítulo 1, a partir do verso 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus. Vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Repetiu o verso 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Verso 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, houve por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Verso 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto, pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias? Respondeu o anjo Gabriel: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas notícias. Verso 20. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham realizar-se. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Verso 24. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para me anular o meu opróbrio perante os homens. Verso 41. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Verso 42. E exclamou em voz alta: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Verso 57. Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz,
e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e participaram do seu regozijo. Verso 67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque Ele visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi. E o verso 80. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de se manifestar a Israel. Glória a Deus, aleluia. Feche os seus olhos, mas deixe a sua Bíblia aberta. Senhor meu Deus e meu Pai, ajuda-me, Deus, na minha voz, que a minha voz alcance não só a mente, mas alcance o coração e a alma de cada pessoa que vai me ouvir, e que a tua unção possa tocar no coração de cada um deles, ó Pai. Que o Senhor dê discernimento e entendimento da tua palavra, e que nós possamos compreender que nesta noite o Senhor quer falar conosco, que nesta noite o Senhor quer falar com os seus filhos, e falará. E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É assim que diz em Apocalipse. Que o Senhor cumpra a sua vontade, eu me rendo completamente à vontade do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Se eu reconhecer o meu pecado, unicamente eu sou salvo. Se eu confessar o meu pecado, eu sou salvo. Arrependido? Sim ou não? Não. Porque até o ateu se arrepende do erro que ele comete. Eu já conversei com muitos presos que cometeram crimes graves, que você teria vontade de vomitar, e ele se arrependeu. Mas isso não é suficiente. Talvez ele nunca voltou mais a praticar. Talvez você se arrependeu do seu pecado, talvez você abandonou os seus vícios, mas isso não é suficiente. Tudo isso, sem estar seguido da fé em Cristo Jesus, é a sua própria obra. Então, o reconhecimento do meu e do seu pecado deve ser seguido de um arrependimento, uma convicção e um abandono. Mas se não houver a fé em Cristo, tudo isso não vale nada. Então tudo isso tem que ser a consequência da minha fé em Jesus Cristo. Se eu creio que Jesus morreu na cruz pelo meu pecado, eu reconheço, eu sou pecador, eu preciso de Cristo para ser salvo, e agora eu vou confessar a Deus os meus pecados, vou abandonar e agora vou viver para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Você pode se arrepender, mas você é salvo pela fé. E se você não tiver fé em Jesus, se você não depositar a sua confiança em Jesus, o seu arrependimento e a sua confissão não vale nada. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa sobre acerca da salvação. E confessa o quê? Que Jesus Cristo é o seu Senhor, que Jesus Cristo é o seu Salvador, que Jesus Cristo agora é o seu Mestre. Então, se eu quero viver no extraordinário, eu preciso passar pelo caminho. Quem é o caminho? Jesus. Quem é a verdade? Jesus. Quem é a vida? Então o caminho verdadeiro da vida extraordinária é Jesus Cristo. Muitas vezes nós estamos tão aprisionados na nossa religião
no nosso igrejismo, na nossa bandeira de igreja, que nós achamos que nós já não precisamos de Cristo Jesus. Eu tenho Deus, mas aquele que te leva a Deus, você já abandonou faz tempo. Deu um jogo de corpo em Jesus, como diz no futebol. Deu um jogo de corpo para tirar Jesus da jogada. Porque Jesus pede renúncia. Porque Jesus pede morte de si mesmo. Porque Jesus pede abandone os seus pecados, arrependei, tome a sua cruz e me siga. A vida extraordinária é impossível se você não estiver andando com Jesus. Você pode professar Deus, mas se Jesus não caminhar lado a lado contigo, você está caminhando para o inferno, você está caminhando para a morte. Se já não estiver morto, mas Jesus Cristo veio para ressuscitar, e Ele manda, tire a pedra, e chama Lázaro, vem. Lázaro, vem para fora. Deus tem uma promessa de vida extraordinária para cada um de nós. Essa vida extraordinária não depende de dinheiro, de riqueza, de ter a melhor casa, de ter o melhor carro, de ter o melhor trabalho, de ter 600 milhões da Mega Sena no bolso. Essa vida extraordinária é um caminhar com Deus. Como Enoque andou e foi tomado da terra, como Elias andou com Deus, uma carruagem o levou para a presença de Deus. É uma vida com Deus, que apesar das lutas, das batalhas, das tribulações, você está caminhando com Jesus. Você está navegando no seu barco com Jesus. Pode vir a tempestade, você pode se abalar, você pode ficar com medo, porque você é de carne e osso. Tem alguém aqui que é robô? Tem alguém aqui que é uma moça que fez? Todo mundo aqui é de carne, osso e sangue. Todo mundo aqui sente dor, tristeza, angústia, sofrimento, dá vontade de desanimar, dá vontade de abandonar. Mas o extraordinário de Deus vai se manifestar nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos diante aqui de um texto onde Lucas ele empenhou a sua vida a buscar relatos, escritos, testemunhas, para relatar toda a verdade que ele queria saber sobre Jesus, para ele poder compartilhar com todas as pessoas. E se você for ver os outros evangelhos, principalmente essa parte, capítulo 1, 2 e 3, você vai ver que somente Lucas escreveu esses detalhes aqui. E aqui ele achou um casal chamado Zacarias e Isabel, dois jovenzinhos de 18 anos. Sim ou não? Não. Eram dois idosos. Como que é o nome do ministério? Legado. Nossa igreja tem um legado. Glória a Deus por isso. Amém, queridos? Talvez as pessoas do legado podem achar assim: eu não tenho mais nada para viver. Não tem mais nada de diferente que pode acontecer na minha vida, né? Às vezes a gente pensa isso, porque parece que as coisas estão demorando, sim ou não? Aí chega um anjo aqui e se manifesta para eles, e se revelou para eles, o anjo Gabriel. Se você for estudar aqui, você vai ver que foi a única oportunidade que Zacarias teve de queimar o incenso
diante de Deus. Porque a cada sacerdote queimar o incenso era apenas dado uma vez, e alguns nem tinham essa oportunidade, porque você vai ver que era um sorteio. E como era pouco culto e muitos sacerdotes, então alguns ficavam de fora. Ele estava velhinho, mas ele não perdeu a oportunidade. E foi nessa oportunidade que Deus se manifestou para ele. E foi nesse momento de culto, de adoração e de apresentar o incenso queimado diante de Deus, que Deus se revelou para ele. Em algumas traduções fala assim: e de repente apareceu-lhe o anjo. E de repente as coisas vão acontecer na sua vida. Porque a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo quando você pensa ou pede para Ele. E foi aqui que a vida dele foi realmente mudada. Foi aqui que realmente ele teve um impacto em sua vida que causou no seu coração temor. E o temor do Senhor é o princípio de uma vida sábia. Se eu não me consagrar a Deus, eu posso cair em um erro tremendo e não perceber a presença de Deus na minha vida. Então, de repente, as coisas vão acontecer na sua vida. E isso vai causar um impacto na sua vida, que vai mudar a sua vida. Um débil pecador reconheceu o seu pecado ali. E ele teve medo. Por quê? Porque quando um sacerdote entrava ali, e se ele tivesse em pecado, o que acontecia? Ele era fulminado na hora. E era um sininho amarrado na sua roupa, que quando as pessoas não ouviam mais o sino, puxavam ele com uma cordinha para fora. Porque a presença de Deus fulminava o pecado. E a palavra de Gabriel falou: opa, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. E eu venho aqui dizer para você que a sua oração foi ouvida. A sua oração foi ouvida. Então permaneça fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Nós vínhamos no carro e eu estava conversando, né? A dona Dirce com o seu Edson ali sobre um vídeo que eu vi no Instagram. E a pessoa colocou assim: é por isso que eu não vou mais na igreja. Aí uma pessoa comentou embaixo: você não vai na igreja porque você não ama Jesus, porque você só está usando isso como uma desculpa para não participar do culto. Porque olha a vida desse casal aqui, idosos, o maior desejo de uma mulher quando se casa, ou pelo menos da maioria, é gerar um filho. Sim ou não? É gerar um filho. Mas essa mulher não tinha condição alguma de gerar um filho. Mas isso fez com que ela e o seu esposo parassem de fazer aquilo que Deus os chamou para fazer. Onde estava Zacarias? Idoso, sem filhos, na igreja, servindo a Deus. Onde foi que ele recebeu a palavra do anjo? Na igreja, servindo a Deus. Eles não acharam desculpa. Que desculpa você está dando para Deus?
Qual é a desculpa que você está dando para não servir ao Senhor? Aquele que morreu por você. Qual é a sua desculpa? Eu não tenho filho? Zacarias estava. Ana não tinha Samuel, mas ela subia com Eucana para servir a Deus no templo. Qual é a sua desculpa? A sua desculpa pode te impossibilitar de viver o extraordinário de Deus. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, a sua oração foi ouvida. A resposta da sua espera vai chegar. Se já não chegou hoje, ela vai chegar. O Evangelho de Lucas é o Evangelho geral. É o Evangelho das parábolas, da salvação. É o Evangelho das mulheres, das crianças, dos rejeitados, dos improváveis. É o Evangelho dos milagres. Porque ali ele descreveu um Jesus perfeito, que ama pessoas imperfeitas e que chama para a sua presença pessoas imperfeitas para transformá-las para a glória de Deus. É por isso que eu estou aqui. É por isso que você está aqui. Porque um dia esse Jesus perfeito que Lucas mostrou chamou você. Porque você é importante para Deus. Jesus não morreu por coisas. Jesus não morreu por microfone, por cadeira, por paredes. Jesus morreu por pessoas. Morreu por mim e por você. Ele deu a vida dele por nós. Porque se ele não tivesse feito isso, nós estávamos condenados ao fogo eterno, ao inferno. Mas ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Amém. Hoje nós somos membros do reino de Deus. Hoje você é membro do reino de Deus. E Deus quer que nós vivamos o extraordinário. Então, na vida deste casal, ele mostra como nós devemos viver. Como você acha que você deve viver? Porque muitos de nós, às vezes, nós vivemos como se Deus realmente existe e existisse somente quando a gente entra daquela porta lá onde está o Paulinho para dentro. Como se Deus só existisse aqui na igreja. Mas quando a gente sai daquela porta e se fecha e nós vamos embora, é como se Deus não existisse. Nós vivemos com uma consciência de muitas coisas, menos da presença de Deus. Porque se nós tivéssemos essa consciência de quando o pecado está aqui na minha frente, eu tenho a consciência de que Deus está comigo, eu resisto. E a Bíblia fala que nós precisamos resistir ao diabo, que é o nosso tentador, e ele fugirá de nós. Então nós vemos aqui como que nós devemos viver. Como que eles viviam? Uma vida justa. Aí eu te pergunto, você tem sido justo com seu esposo, com a sua esposa, com seu filho e consigo mesmo? Você tem sido justo no seu trabalho, honesto? Ou você tem que exaltar alguém em alguma coisa?
Zacarias e Isabel viviam uma vida justa e não defraudavam ninguém. E a Bíblia diz que eles viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Nós precisamos fazer essa análise. Quando a gente vê pessoas como essa, que tipo de vida eu estou vivendo? Deus realmente aprova as minhas palavras, as minhas conversas, o meu comportamento, como pai, como filho, como irmão, como amigo, como funcionário, como patrão? Nós precisamos fazer autoanálise. Sabe por quê? Nós somos mestres em analisar a vida dos outros. Sim ou não? Nós somos mestres em analisar a vida de todo mundo. Parece que nós temos nos nossos olhos aqui um raio-x ou uma máquina de ressonância magnética. Nós olhamos para as pessoas e para as falhas delas e nós já traçamos um diagnóstico médico na vida dela. Só que às vezes nós queremos tirar o cisto do olho da Isa, do Valdir, só que dentro do nosso olho tem um cabo de vassoura. Você acha que Jesus ensinou isso à toa? Você acha que ele colocou aqui essa palavra aqui? Tire primeiro a trave do seu olho e depois você tira o cisto do seu irmão, só para acrescentar mais páginas na Bíblia? Igreja, indivíduo, homem, mulher, crente, jovem, criança, idoso, olhe para si mesmo. Comece a olhar mais para si mesmo. Jesus está falando assim: olha, você não está enxergando um cabo de vassoura no seu olho, mas você consegue enxergar um cisto no olho do seu irmão. Se nós formássemos aqui uma Batista Betel, e nessa igreja tivesse você como pastor ou como pastora, e o restante dos membros da igreja, 100 membros, fossem todos iguais a você, como que você ia pastorear? O que você ia pregar para você mesmo? Que tipo de texto você ia procurar na Bíblia para pregar para você mesmo? Porque a palavra de Deus, ela tem que refletir em nós como um espelho. Porque tem texto nas Bíblias que às vezes a gente lê e é uma chicotada, a gente pensa em todo mundo. Essa serve para fulano. Essa aqui eu tenho que mandar para fulano porque ele está precisando de uma dessa. É ou não é? Quando vem uma palavra aqui de exortação, de repreensão, e aquele irmão que você, fulano podia estar aqui hoje, sim ou não? Nós somos assim, nós pensamos essas coisas. Ou é só eu? É só eu que penso assim? Mais alguém já pensou isso ou não? Estou falando com gente aqui? Eu estou falando com gente, amém? Com seres humanos. A palavra de Deus é espelho para nós. Quando a gente lê a palavra, a gente tem que falar: o que Deus quer falar comigo aqui? O que Deus quer falar comigo através dessa leitura? Irmãos, eu nem comecei a pregar aqui o sermão, mas Deus sabe o porquê.
circunstâncias aqui terrenas não podem afetar o meu relacionamento com Deus. As suas lutas, as suas necessidades, as suas batalhas, elas não podem romper o relacionamento que você tem com Deus. Pode estar difícil, pode ser impossível, pode ser uma esterilidade, mas no extraordinário de Deus acontecem coisas que você julga hoje impossível. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. E Deus deu uma promessa a Zacarias. Zacarias não temas, porque a sua mulher Isabel ela vai gerar um filho. Que promessa você recebeu de Deus? O que Deus já prometeu para você e ainda não aconteceu? Mas eu duvido que vai acontecer. E você acha que Zacarias também não duvidou? Leu o texto. Nós não lemos o texto aqui. Ele duvidou, mas como que vai ser isso? Eu sou velho. Foi mais ou menos igual a Abraão, né? Amortecido, já não era mais aquele jovenzinho de 18, né? Mas queridos, quando Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Porque olha só, para Isabel e Zacarias, parece que Deus chegou atrasado, sim ou não? Ou é só eu que vi isso? Há quanto tempo eles eram casados? Não sei. Mas uma coisa o texto nos mostrou, que eles eram idosos, eram amortecidos, o corpo já não era aquelas coisas. Parece que o Senhor mandou a resposta atrasada, certo? 6 meses depois, Ele mandou o mesmo anjo visitar Maria, prima de Isabel, que ela ia também ter o filho, o Salvador. Mas parece que para Maria ele chegou antecipado, porque nem casada ela era. Sim ou não? Deus erra no tempo? Deus não erra no tempo. A resposta é o texto que eu li quando eu abri o culto. Há tempo para todas as coisas. Ainda que no nosso tempo a gente julga, é impossível. Mas Gálatas capítulo 4, verso 4, a Bíblia fala que a plenitude do tempo chegou e Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, para salvar o seu povo do seu pecado. Amém. Meu Deus. Amém, queridos? Amém. As coisas vão acontecer, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu na minha e na sua vida. Amém, queridos? Não se desespere porque ainda não aconteceu. Só permaneça fazendo o que Deus te mandou fazer. Qual que era a função de Zacarias? Sacerdote. Qual que era a minha função? O que eu estou fazendo aqui hoje? Pregando. Qual que é a função do Idalés? Está fazendo. Todas as suas promessas que Deus fez já se cumpriram? Com certeza. Tem mais? Vixe, tem montão ainda. Mas ele está aqui. Dinei está aqui. Está se cumprindo? Quem tem promessa? Amém. Você vai viver o extraordinário de Deus. Você pega isso na sua vida? Glória a Deus. Se coloque de pé, irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ô Dan, repete o título para mim. O título, repete o título. O título, repete o tema. Feche seus olhos. Então o tema para você se situar: a família
que tem compromisso com Deus, viverá o extraordinário de Deus. Abraça aí seu familiar, pega na mão que está do seu lado. Aleluia. Glória a Deus. O que você precisa renunciar para ter compromisso com Deus, para viver o extraordinário? Lembra-se que eu falei aqui da graça comum, da bênção comum, que está disponível para todos. A cura, até o ateu é curado. A libertação dos vícios, às vezes até os ateus, até os incrédulos são livres dos vícios, porque eles estão determinados a parar com isso. Às vezes muitos param por causa da saúde, mas eles vão viver essa graça comum que está disponível para todos, para o crente, para o não crente, para o santo, para o profano, para o rico, para o pobre, para o que tem casa, para o que não tem casa. Agora, o extraordinário de Deus, a manifestação do impossível, da glória de Deus, é para aqueles que querem compromisso com Ele. Porque tem coisas que nós podemos renunciar assim, alguma parte, mas reservar um pouco mais de nós para Deus. Em alguns casos, o Senhor vai pedir tudo o que você tem. O Senhor vai pedir aquilo que você mais gosta, aquilo que você mais dedica seu tempo, sua força, sua energia, aquilo que você mais empenha a sua vida. O Senhor vai te pedir, assim como Ele pediu para Abraão: Abraão, me entrega seu filho. E quando ele ia sacrificar, Deus disse: Pai, porque agora eu vi que tu me amas. O que você precisa deixar? Aleluia. O extraordinário de Deus virá sobre a sua vida. Não desista do que Deus fez para a sua vida. Zacarias não desistiu do seu chamado. Zacarias não desistiu do seu propósito de servir a Deus. E foi servindo a Deus que o Senhor enviou a resposta da sua oração. Qual era a oração dele? Com certeza, para ter essa resposta de que ele queria um filho. Então ele orava porque ele queria um filho. Ele orava porque a sua esposa queria um filho. Eles eram envergonhados. Talvez eles eram motivo de chacota. E para algumas famílias era até motivo de divórcio, se uma mulher não pudesse ter filhos e a vergonha estava tampada no seu rosto. Talvez hoje aqui pessoas chegaram envergonhadas, mas a palavra de Deus diz que aquele que confia no Senhor jamais serão envergonhados. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar pela sua vida hoje. Talvez você nunca deu uma oportunidade para Jesus. E eu quero que você dê um sinal para Deus. E qual é o sinal para Deus? Que você creia com o seu coração e que aí mesmo onde você está, você confesse Jesus como seu Salvador. Entregue a sua vida ao Senhor. Fala: Senhor, tome a minha vida é do Senhor. O Senhor pagou o preço por mim e agora eu quero pertencer a Ti. Se arrependa dos seus pecados, se converta dos seus maus caminhos, abandone o seu pecado, se converta ao Senhor, se converta ao Senhor, e você viverá o extraordinário de Deus. Não tem como viver o extraordinário de Deus sem passar por Cristo Jesus, sem caminhar com Cristo Jesus. Como eu posso ver Deus se eu não olhar para Jesus? Jesus é a expressão exata do
só quando olhamos para Cristo é que nós temos acesso à presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, eu te agradeço pela tua palavra. Vidas aqui entregadas, Senhor, em seus corações, de toda a sua mente, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, as vidas deles ao Senhor. Porque eles precisam ser salvos para experimentar o extraordinário. É impossível viver o extraordinário de Deus vivendo na prática do pecado. Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor libertou vidas aqui nesta noite. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado e da morte. É através de Jesus que você sai da morte para viver a vida extraordinária de Deus. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor derrame o teu Espírito Santo sobre essas vidas. Que a unção do teu poder venha sobre eles em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, salvadora, transformadora, santificadora, glorificadora, venha sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mostra o caminho para cada um, Senhor. Mostra o caminho para Deus a cada um. Se revela como o Senhor se revelou para Paulo no caminho de Damasco. Zacarias ficou mudo quando viu o anjo do Senhor. Paulo ficou cego quando teve um encontro extraordinário com Jesus. O que Deus vai fazer na sua vida eu não sei, mas isso vai marcar a sua vida. Isso vai marcar a sua história. Como diz por aí o jargão, vai